Sejam bem-vindos, alunos. Aula de filosofia, aqui é o professor Marcelo. Vamos lá, oitavo ano. Apostila, módulo 3, conhecimento e causalidade. Nós vamos iniciar a discussão nesse módulo, né, sobre as relações de causa e consequência como forma de obter conhecimento sobre o mundo material, bem como as falácias, né, que são abordadas na seção Entre Atos. Nós vamos ver, e aí nós vamos discutir, existem umas tirinhas, né, uns quadrinhos, nós vamos discutir sobre algumas falácias abordadas, tá? Lá na seção Entre Atos, na apostila, mas isso é mais à frente. Falácia, só para vocês entenderem, é um raciocínio que parece lógico, tá? E verdadeiro, porém existe algumas falhas que o faz ser falso. Isso se chama falácia, tá? Aristóteles costumava usar muito de falácia para tentar convencer as pessoas, ok? Então vamos dar sequência na aula, nessa introdução, melhor dizendo, sobre conhecimento e causalidade, que é o módulo da apostila, tá? Número 3. Vamos lá, vamos pensar juntos agora. Diante da diversidade do mundo material, é lícito fazer perguntas sobre o funcionamento e sobre o papel desempenhado pelo indivíduo ou pela humanidade nessa dinâmica? Essa indagação é recorrente da história do pensamento filosófico, que no caso é o pensamento racional, tá? Iniciamos então essa investigação no oitavo ano, né, pela questão das relações causais, que foram examinadas por diversos pensadores, entre eles Aristóteles, né, e o inglês David Hume. Até uma provocação que a gente costuma, que estamos vivendo, essa questão da pandemia, né? Sobre essa questão da causa e qual foi a causa dessa pandemia, né? Existem várias especulações, né? Que foram chineses que criaram um vírus no laboratório, que querem dominar a humanidade. Pode ser uma falácia, né? Dentro dessas pesquisas, de tantas coisas que a gente vai ouvindo, claro que vai chegar num consenso e não num senso comum onde todos têm a mesma opinião. Não é isso. Mas como estamos vivendo esse tempo agora de pandemia, né? Onde para a humanidade é algo que assusta, né? E aí tem a busca, né, da vacina, da cura, mas existe várias conhecimento para que possa ser discutido isso, né? A questão dessa causalidade, né? Estudiosos falam sobre a questão dos animais, né? Os chineses costumam comer alguns animais exóticos, né? Por exemplo, já sabem que o morcego ferradura que existe lá na China, e é comum eles comerem esse tipo de animal exótico, ele tem o SARS, esse agora o nome específico desse vírus que causa o coronavírus, né? E aí houve essa disseminação pelo mundo afora. Ou seja, nós vamos especular várias coisas, vão existir várias falácias, né? Mas o que a gente tem que buscar sempre é o entendimento na questão da ciência. A ciência é o lado racional das coisas, né? Nos dá uma orientação racional das coisas. Nós vamos ter alguns exemplos muito interessantes sobre essa questão de causalidade e efeito, né? Lá na apostila, nós vamos ver a apostila, a página 34, que dá uma introdução. A 35 tem textos, né?
tirinhas para a gente discutir, e na página 36 também, na página 35 e na página 36 também, tá bem? Então vamos lá para a nossa apostila. Vamos lá então, na apostila, módulo 3, conhecimento e causalidade. Vamos ler esse balãozinho aqui para ter a nossa primeira provocação. A relação de causa e consequência é uma ferramenta que utilizamos constantemente para entender o mundo à nossa volta. Será que o hábito de estabelecer relações de causa e consequência nos leva a enxergá-las onde não existem? A humanidade, o ser humano, melhor dizendo, ele sempre buscou ter entendimento de tudo que o cerca. E até hoje é assim. Volto a repetir, essa questão da pandemia que nós estamos vivendo. Antes, bem lá atrás, quando apareceram outras doenças, né, o homem demorava muito mais tempo para descobrir a causa. O que causou aquela determinada febre, o que causou aquela determinada doença. Primeiro ele tem que saber qual é a causa para depois tentar descobrir um remédio ou a vacina para poder curar. Mas tem que saber qual foi a causa. Da mesma forma, o homem, na questão da pandemia, né, que nós estamos falando, ele precisou identificar qual foi a causa, da onde surgiu, como começou. A gente já sabe que foi na China, né? Existem algumas falácias que falam que foi um vírus inventado pelos chineses para querer dominar o mundo. Pode ser uma falácia? Pode. Pode não ser também? Com certeza. A gente sempre tem que buscar na questão da ciência. O que a ciência está direcionando? Então, por exemplo, na questão da pandemia, né, o homem busca uma cura. E, claro, em um menor tempo ele já conseguiu decodificar toda a questão do Covid-19, o vírus, né? De entender o processo dele, de se multiplicar, de se transformar, enfim, de ter outras formas, né? De se criar, de recriar. Ou seja, o homem ele busca uma causa, no caso do coronavírus, né? Ele busca a causa que ele já achou, mas ele quer entender essa questão mesmo do efeito, que o efeito sabe que muitas das vezes vai levar à morte. A gente está acompanhando isso nas redes sociais. Isso é algo atual, mas o homem, bem lá atrás, desde o início da humanidade, ele sempre buscou causa e efeito para tudo, né? E antigamente, bem lá no passado, vamos falar da Grécia, já que estamos falando sobre a questão da filosofia, houve essa questão dos mitos. Nós já estudamos isso lá no 6º ano. Os mitos eram uma forma muito fácil de explicar para as pessoas, até porque a ciência não existia naquela época, a causa de tudo, né? A causa e o efeito de tudo. Então existiam os deuses, né, que davam explicação para tudo. Já vimos isso lá no 6º ano. A filosofia entra para que a causa e o efeito seja explicada de uma maneira racional, para que a gente possa ter uma resposta verdadeiramente dentro da questão científica e não especulativa, né? Ou uma falácia, onde parece, né, que o raciocínio é lógico, verdadeiro, mas a gente sabe que existe algumas falhas, ok? Então vamos lá para a página 35, onde vamos ter uma provocação, né, uma discussão aqui. E aqui vem falando sobre a questão, ao longo da história, né, o que é conhecer algo. Né? O que é conhecer algo? Claro que conhecer algo é entender o processo daquele objeto, né, daquele fenômeno que eu quero conhecer. Então vamos fazer essa leitura aqui. Aqui vai se falar sobre a microcefalia. O que é microcefalia?
É uma malformação congênita, né, do cérebro dos bebês, né, que não vão desenvolver de uma maneira adequada. E aí houve um caso, vários casos lá no Nordeste, onde as crianças estavam nascendo com essa deformidade no cérebro. Pois bem, os médicos, né, a ciência para entender esse processo, por que estava acontecendo essa anomalia, né, nas crianças, eles teriam que saber qual é a causa de tudo isso. E descobriu que foi o chamado Zika vírus, né, que é transmitido por um inseto. A causa era o Zika vírus, por causa dessa deformidade que nascia no cérebro das crianças, tá? Ou seja, houve uma provocação, vamos dizer assim, de uma forma chata, né? Porque é uma doença, atinge as crianças, os recém-nascidos, né? No ventre da sua mãe. Mas precisava saber por que houve uma proliferação de microcefalia naquela determinada região do Nordeste. Depois apareceram alguns casos aqui pelo Sudeste também. Ou seja, sempre tem que saber a causa, né? Porque o efeito é a microcefalia, o efeito. Mas a causa, os cientistas tiveram que descobrir e foi identificado que era o Zika vírus transmitido por um inseto, tá? Vamos lá então para a situação aqui desses quadrinhos aqui. Está dizendo assim: nem sempre, entretanto, é fácil identificar as causas dos eventos. Analise as situações a seguir e responda as questões. Vamos lá aqui para a pergunta número 1. Por que a personagem, essa daqui, conclui que beber água provoca dores de cabeça? Primeiro aqui ela está falando sobre vacinas. E nesse segundo aqui, ela pergunta para esse rapaz que está com uma garrafa de água, vamos concluir que é uma água potável que qualquer um pode beber. O que você está fazendo? Uau, fiquei com uma dor de cabeça horrível. Estava ouvindo você e bebendo água. E bebendo essa garrafa de água. Logo depois, no terceiro quadrinho, ela diz assim: a água provoca dores de cabeça. Abaixo, a água. Por que a personagem conclui que beber água provoca dores de cabeça? Claro que ela está fazendo uma comparação aqui, né? Que o sujeito, ele fala aqui, depois que bebeu água, foi com dor de cabeça. Ela vai ter uma conclusão errada, tá? E através de uma coincidência. Bebeu água, ficou com dor de cabeça? Então ela acaba concluindo isso, né? Que a água traz dor de cabeça, porque esse sujeito afirmou que depois que bebeu água, ficou com dor de cabeça. Tá? E você vai responder aqui. Eu acho que eu já até falei a resposta. Vamos lá para a segunda? Por que o raciocínio dela está errado? Isso é fato, que está errado, tá. Por isso que eu falei, vamos supor que aqui é uma água mineral, uma água potável que qualquer um possa beber. Ele está errado por quê? Porque ela só está trabalhando o quê? Não a lógica, mas uma questão de coincidência, tá? Ok? Você vai responder aí também. E aqui na número 3, que fala do primeiro quadrinho aqui, vocês vão ver que ela está com um aviso aqui, né, sobre H2O, que é a fórmula da água. Mas tanto aqui como aqui, ela está com essa sigla aqui, ó, MMR, que faz referência a 3 vacinas, que se chama tríplice viral, que ela combate, né, contra a rubéola, a cachumba e o sarampo. É conhecida como tríplice viral. Na página 36, vocês vão ver que tem um texto que vocês vão ter o entendimento, até mesmo para responder essa pergunta aqui, número 3. No primeiro quadro, a personagem faz uma campanha contra a vacinação. Pode-se dizer que há uma crítica associada entre vacina e autismo? Com certeza. Aqui já vou te dar a resposta. É sim. O justifique, você vai ter que dar uma lida nesse texto aqui para poder fazer
uma justificativa, tá? A primeira resposta é sim, tá? Você vai ter que ler o texto na página 36 para vocês entenderem que realmente é uma crítica, tá? E aí, no justificar, ou você espera o professor corrigir, mas eu acho que não tem nenhuma complicação, né? Sobre você poder dar uma boa justificativa aqui, por que ela está fazendo essa crítica, e é claro, foi na questão de entrar num senso comum através de um artigo desse sujeito aqui, ó, essa tese fundamentada, né, que é a vacina conjunta contra a rubéola, a cachumba, o sarampo, conhecida como a tríplice viral, e essa é a sigla que ela está carregando lá no cartaz, né, MMRV, provoca o autismo. E isso foi porque há 2 décadas passadas, né, depois de uma publicação de um artigo desse sujeito aqui, Andrei, e o sobrenome dele é um pouco complicado, em 1998, em um artigo científico. Ele defendia, né, em um vínculo hipotético, que é a vacina, né, que é essa sigla aqui, e o autismo. Ou seja, surgiu, e aí vocês vão ler aqui depois com calma, né, é um movimento chamado de os antivacinas. Aconteceu também no Brasil um surto, né? E essa doença em 2016 o Brasil até recebeu um certificado da ONU, né? E o sarampo foi erradicado do Brasil. Se eu não me engano, no ano passado houve de novo uma proliferação do sarampo e já tinha sido erradicado. E aí, claro, são algumas crendices, né, ou falácias que vão ocorrendo e as pessoas começam a se assustar e não querer mais ter esse movimento da vacinação e outras doenças que acabam sendo, que já tinham sido eliminadas, por exemplo, do nosso país, como o sarampo, começaram a reaparecer. Então é interessante você dar uma lida aqui legal nesse texto, muito bacana, de conhecimento, para você poder responder lá número 3, tá bom? A resposta número 3. Vamos lá para a página 36. Na página 36, tem a segunda situação. Todos os dias o galo da fazenda, porteira fechada, o nome da fazenda é porteira fechada, canta um pouco antes de nascer do sol. O filho do fazendeiro, em um café da manhã, disse para a mãe que o galo não poderia ficar doente, porque se ele não cantasse, o sol não iria nascer. Olha só que interessante. Ele acreditava que o sol só nasceria se o galo cantasse. Se o galo não cantar, não ia ter sol. Imagine só, ficar na escuridão não é uma conclusão lógica, tá? A gente já sabe. E aí vamos aqui na pergunta número 4. O filho do fazendeiro cometeu um erro de julgamento? Um erro de julgamento no diálogo com a mãe? Qual foi o raciocínio dele para cometer tal erro? Ele acreditava em quê? Por que ele cometeu esse erro? Qual foi o raciocínio dele para cometer tal erro? Ele fez aquela questão mesmo de achar que se o galo cantasse, ou se o galo não cantasse, o que iria acontecer? E aí você vai responder, tá? Não é difícil, senão eu acabo dando a resposta para vocês. E a número 5? Na número 5, pergunta assim: observe as afirmativas a seguir. Qual delas devemos considerar para não cometer erros parecido com o do filho do fazendeiro? Você só vai marcar uma, só existe uma resposta correta. Pensa direitinho, né, nas falácias que não pode existir para não cometer o erro. E aqui só existe uma resposta lógica, correta, que não vai deixar dúvida, tá? Dentro dessa questão que o filho do fazendeiro cometeu, porque ele fez uma causa, usou uma causalidade e um efeito
que não tem nada a ver, tá? Dentro de uma lógica que a gente já sabe que não vai funcionar. Se o galo não cantar, o sol vai deixar de existir? Pelo amor de Deus, né? Ok? Vou deixar 2 perguntinhas lá no portal do Plural Maestro, porque é dessas perguntas que você vai responder, eu vou estar avaliando e pontuando vocês, tá ok? Um abraço, fique com Deus, até a próxima. Até a próxima aula. Deus os abençoe. Um abraço.